Fala, galera! Estamos aqui hoje com uma carinha nova. Eu sou a Gabi, aqui da Aceleração de Vendas, sou do time de marketing e hoje estou com a responsabilidade de apresentar para vocês o episódio 23 do AceleraCast. Confesso que eu estou um pouco nervosa, porque é uma responsabilidade enorme, né? Tá substituindo o Felipe, então vou falar isso para ficar um pouco mais calma. Vamos aos protocolos a ser seguidos. Eu tô aqui com o roteiro, hoje é a estreia do nosso card, cada vez mais profissionais aqui no AceleraCast. A gente vai falar hoje sobre consultoria. Antes de a gente começar, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, seguirem a gente no Instagram, no LinkedIn, todos aqueles protocolos que o Felipe sempre fala. Vou apresentar também os nossos convidados para vocês. Hoje eu tô aqui com a Isa, do meu lado, com o Rick e com o Giba. Eu vou fazer aquela pergunta para eles, que vocês, né, quem acompanha a gente já sabe qual é. E até anotei aqui para fazer umas piadinhas, mas ainda não. Acho que não tá na hora, tô um pouco... Ainda tem um gelo aí, ainda, precisa quebrar o gelo. E aí depois eu faço. Quem sabe até o final vocês vão conhecer meu lado engraçadinho. Então vamos lá. Primeiro as damas. A primeira pergunta para a Isa, que é a nossa consultora aqui. Isa, conta pra gente quem você é sem dizer o que você faz. Ela tava super ansiosa pra responder essa, tá? Nossa, eu não queria que perguntasse essa, acho que é muito difícil falar da gente, ainda mais com essa restrição, sem dizer exatamente o que a gente faz. Mas eu diria que eu sou uma pessoa objetiva, que gosta de desafios, às vezes um pouco metódica com algumas coisas. Eu levo muito a sério coisas que eu considero importante, mas no geral, assim, uma pessoa brincalhona e... Enfim, acho que é isso. Boa, agora eu vou passar a bola pro Rick. Bom, eu sou uma pessoa, diria, organizada. Algumas vezes eu acho que eu sou bem mais metódico. Pra mim, se não tiver bem no método, às vezes eu não consigo trabalhar. E eu sou bem brincalhão, eu gosto de estar em convívio com o pessoal, né, do meu time. E eu acho que é isso. Agora o Giba, gente, pra quem não sabe, né, vou explicar que o Giba foi e voltou. Ele é peça-chave aqui na aceleração de vendas, acho que por isso que ele tá aqui de volta. Bem-vindo de volta, Giba, nessa nova temporada da aceleração, Tava né? ansioso para fazer parte do AceleraCast. Legal. Bom, sobre mim, uma coisa que eu prego bastante eu sou um cara que gosto de fazer a diferença, e aí para as empresas ou para as pessoas. E eu acho que demonstrando que, independente do momento ou do cenário em que você tá, você é capaz de chegar onde você quer. Então, eu tenho uma plaquinha que é decida onde quer chegar e não pare até conseguir. Então, acho que isso define um pouco quem eu sou sem dizer o que eu faço. Olha lá. Bom, a Isa e o Rick, né? O Giba a gente tem um pouco mais de quilômetros rodados, mas a Isa e o Rick, eles são gênios, talentos, assim, dois cursando engenharia. Gente, só disso eu já acho super admirável o pessoal gostar tanto, assim, de matemática, né? Então... E acho que a gente podia falar aqui também, o perfil diz que a gente já tem um podcast, que o Alvin vai colocar o link aqui em cima pra gente, do perfil comportamental. A gente leva muito a sério aqui esse estudo de perfis e a gente acredita muito que isso tem a ver, né, com nós. Eu sou, por exemplo, segundo o Giba, comunicadora, mas eu sou comunicadora executora. Isa, qual que é o seu perfil? O meu perfil é analista executora. Rick? O meu é analista planejador. Eu sou planejador executor. Estamos com perfis variados aqui. O pessoal ali de trás, a Fer, comunicador, analista, Alvin... mas tá mudando. O Alvin é o próximo comunicador aqui. Quem sabe tô convidando ele para ser o próximo apresentador aqui do AceleraCast. Bom, pra gente dar andamento aqui, como hoje é com o time da aceleração de vendas, para quem acompanha a gente no Instagram, vocês viram que a gente colocou uma caixinha de perguntas para saber o que a nossa audiência gostaria de saber sobre aceleração de vendas. Então, a gente sempre abre o nosso microfone para outras empresas e hoje a gente vai falar da gente mesmo, fazer um pouco de jabá do nosso trabalho, para apresentar para vocês o que a gente faz aqui, como que funciona a nossa consultoria. Então, a primeira pergunta que apareceu ali na caixinha é: qual que é o papel da consultoria? Porque a aceleração é dividida em várias caixinhas, né? Qual que é o papel da consultoria na aceleração de vendas? Vamos ver se eu entendi, mas como que ela atua dentro dos clientes ou internamente? Como atua internamente com os clientes, essa é uma pergunta que a gente fez também, Separado. mas diferente,
Acho que internamente é fazendo com que a gente seja o nosso próprio case, né? Então, acho que toda a evolução que agora, com a equipe de marketing cada vez maior e cada vez mais demonstrando aos outros o que a gente faz, o nosso papel interno é ser o guardião de tudo que a gente prega para fora, né? Seja através dos nossos treinamentos, através dos nossos projetos de método de vendas, de implantação da máquina de vendas também, que é a nossa metodologia própria, que é o SSF, né? Para quem não conhece, no nosso site, se vocês quiserem acessar, tem um pouquinho do nosso SSF. Então... Desculpa, mas o que significa a sigla SSF? Sales Science Framework. Então, é um framework de uma ciência de vendas, né? Uma metodologia nossa, desenvolvida internamente pelo Marcelo alguns anos atrás, com uma fundamentação teórica por trás dela, e aí demonstrando que vendas não é simplesmente relacionamento, e sim tem todo um processo estruturado que faz com que você consiga desenvolver um processo comercial de forma estruturada e entregar melhores resultados, né? Não é dom, e sim é um processo de evolução. A gente até fala isso bastante, que saber vender é um dom, né? A gente até teve essa pergunta aí na semana passada. A gente sabe que algumas pessoas realmente têm um perfil um pouco mais comunicativo, mas não é isso que determina se a pessoa é ou não uma boa vendedora, né? Eu acho que como em qualquer profissão, o dom ele é super favorável. Às vezes até não, mas na maioria das vezes ele é super favorável. Então você pode ser predestinado para aquilo, ter maior facilidade para algumas atividades, mas nada impede que você não tenha o dom e possa se desenvolver para executar uma tarefa ou ser um vendedor eficiente, né, de alta performance. Bem legal que nos nossos diagnósticos a gente sempre faz essa análise do perfil comportamental. A gente gosta de ressaltar que não existe um perfil comportamental certo. Existe... Até porque depende muito do produto que está sendo vendido. A gente está com um case aí de um produto específico que os planejadores vendem mais. E geralmente aquele perfil que a gente conhece de vendedor é aquele perfil comunicador-executor. Então, e a gente também acredita no desenvolvimento das pessoas, né? De trazer a maioria para esse nível de alta performance. Entender quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas e trazer o time junto. Não dá para ficar sempre substituindo o time. Ah, essa pessoa é boa, essa aqui não é boa porque tem esse perfil. Não, trazer o todo para a mais alta performance. É engraçado porque sempre que a gente faz, né, o teste de perfil comportamental e aí saem os resultados, a gente vai apresentar os resultados para as equipes, as pessoas ficam desesperadas, né? Porque você fala, putz, você é comunicador executor, isso é bom, isso é ruim. Fica todo mundo... Sempre assim. Você é analista planejador, ou você, às vezes, tem alguns casos em que a pessoa tem um perfil só predominante, e aí, igual comunicador. Talvez eu seja esse caso. Ou, às vezes, dependendo também do momento da pessoa, 3 perfis predominantes. Então, as pessoas, às vezes, se assustam, né? E aí, como a Isa disse, não tem certo nem errado. Existe a gente sempre encontra um padrão de habilidades que são talvez as ideais ou as encontradas naqueles que mais performam para a venda de determinado produto ou serviço. Então, encontrando esse padrão, a gente faz com que as pessoas que estejam fora dele tenham um plano de desenvolvimento para adquirir essas habilidades, se equilibrarem em outras, às vezes, que se sobressaem e não impactam tão bem ou não performam tão bem para aquele tipo de atividade. Então, e o mais importante nisso, acho que é o autoconhecimento, né? É você entender como se posicionar conhecendo melhor você mesmo. Se você sabe que você é uma pessoa que tem dificuldade de extroversão, de chegar e falar, você se planeja para isso, você se prepara. E também conhecendo um pouco de perfil comportamental, você entende como é que é o perfil da outra pessoa com quem você está lidando, para você conseguir se aproximar desse perfil para conseguir rolar aquele rapport melhor. Voltando um pouco, a gente está falando agora já do diagnóstico. Mas antes de a gente ter o diagnóstico, né, de ter efetivamente o cliente contratar a gente, então estamos lá. A gente tem o marketing agora, né? A gente tem o marketing, então a gente faz campanha, atrai clientes, seja com evento, seja nas redes sociais, enfim, ou por indicação. A gente já tem um mapeamento das empresas. O time comercial entra em contato, tem ali todo um trabalho e depois
que a gente, né, consegue fechar o negócio, aí sim que entra esse time aqui de peso. Aqui a mesa tá reforçada. Fiz a piadinha, Felipe. Você fez, eu não acredito. Nem eu acredito, enfim. Aí depois entra o time de consultoria, então, outra pergunta aqui é, como que é feito esse diagnóstico? Então, a gente já sabe que tem um teste DISC e que não necessariamente, né, o perfil comunicador, executor, vai ser aquele que vai vender mais. Até a gente conversou antes nos bastidores e já tinha tido essa dúvida se é só um perfil que vende ou depende de onde a gente está atuando. Então, a gente tem algumas ramos de atuação, né? A gente tem farma, tem seguradoras. Financeiro, ótica. Então, são perfis muito variados. Então, a minha dúvida era essa. Então, como é que é feito esse diagnóstico? Além do DISC, onde mais a gente entra, com quem que a gente conversa dentro da empresa para entender o que ele precisa da gente? Bom, legal. A gente tem um produto específico que é o método de vendas. Nesse método de vendas, a gente trabalha com empresas maiores, com times comerciais grandes. Então, primeiramente, a gente vai fazer o DISC para mapear, entender o perfil comportamental dos que mais performam e dos que menos performam. A gente também atua colocando um questionário de produto para ver se eles têm o conhecimento do produto ou se a defasagem pode vir daí. Um questionário de técnicas de venda para a gente entender se eles estão aplicando as formas de gestão, se eles conhecem técnica na teoria mesmo. E processos, se eles conhecem processos de venda, se eles estão realizando tudo que tem que ser feito, se eles estão colocando proposta na mesa, se eles estão fazendo fechamento, se eles estão fazendo tudo que precisa ser feito para chegar na venda. Porque às vezes o ciclo ali do produto, o ciclo de venda é longo, mas se você fizer todo dia o que precisa ser feito, se você estiver fazendo, vai chegar o resultado. Agora, se você não conseguir mensurar isso, se não estiver colocando as coisas em jogo, aí o resultado não vai vir e você não vai conseguir saber o porquê, né? Uma dor, assim, polêmica que eu acompanhei todos os podcasts aqui dos convidados é, por exemplo, uma parte da etapa que talvez pode não estar sendo preenchida é o CRM, por exemplo. Então, que é a ferramenta, assim, para quem... A gente fala muito sobre CRM, inclusive a gente tá com um quadro novo, né, chama Acelera Explica, porque muitas palavras a gente escuta no dia a dia. Por exemplo, a gente falou rapport aqui, saiu... lá, a pessoa não é obrigada a saber, tem muita coisa nova e a gente às vezes repete e não tem vergonha nenhuma em não saber o que significa. Então, o CRM é nada mais, é uma ferramenta onde a gente coloca os dados lá, né, dados da empresa, se teve proposta. Então, assim, isso é uma ferramenta super importante para ter um mapeamento dos seus clientes. Então, saber ali, outra coisa que a gente fala também é que, a gente falou isso hoje, Giba, por favor, do 30% lá do aquário. Na verdade, assim, explicando sobre o CRM, é ali onde você vai fazer o controle de todo o processo comercial que você determinou. O CRM é o que garante que o seu processo comercial não seja só um documento de gaveta, né? Que a gente vê que é muito comum. Então, é por ali que você controla todos os indicadores da sua área comercial, todas as tarefas realizadas, em qual etapa está cada um dos clientes, o quanto você está convertendo de uma etapa para outra. Você consegue ter um dashboard de análise, um painel de análise. Um painel de indicadores e de análises ali em tempo real. Então, é ele que determina se seu processo está acontecendo ou não. Teve, inclusive, um podcast, não vou me lembrar o nome do convidado que falou, que se não está no CRM... Não existe. Fernando Vitti. Fernando Vitti. Então, hoje é isso, assim, para que o seu processo comercial, ele, de fato, seja vivido, respirado por toda a área, é necessário que todo mundo esteja trabalhando por dentro dele. O que você perguntou sobre mapeamento de carteira? Que era dentro do... Se é mais fácil pescar dentro no aquário ou no mar aberto? Respondam, onde é mais fácil? Até pegando um pouco do gancho, assim, de quando a gente começou a implantar os processos comerciais, ainda era um termo pouco usado, né? Você ter um processo comercial estruturado. As empresas ainda estavam pouco adaptadas com isso, com a utilização de CRM, ainda tinham poucos no mercado. E de uns tempos para cá, todas as empresas já entenderam que é necessário ter um CRM definido e um processo comercial rodando. O que acontece agora? Todo mundo começou a explorar a venda para novos clientes, então tá todo mundo sedento e já sabendo fazer venda para novos clientes, buscar no oceano azul, e tá todo mundo esquecendo, ou assim, para não generalizar, o que a gente encontra muito é que os clientes deixam de explorar o potencial da carteira de clientes ativos deles.
Então, quando a gente pega alguns dos nossos diagnósticos, é muito comum você ver que, na maioria das empresas, eles exploram os 30% a 40% no máximo do que a carteira deles tem de potencial. Então, o cara vai, sei lá, tem 5 serviços que ele oferece. Uma carteira de 100 clientes. Ele vende só um serviço para cada um. Sendo que ele poderia oferecer, talvez, 3 a 4 serviços para o mesmo cliente. E ele não olha isso. Então, quando a gente faz esse trabalho de análise e entrega o resultado, ele é sempre muito impactante. Porque, pô, você tem um relacionamento com o cara, você sabe quem é o decisor, você conversa com o seu cliente, ele tem interesse na sua empresa, às vezes ele até indica a sua empresa. E você não fala com ele, né? E você não fala com ele, você não dá às vezes é só atenção. assim, uma coisa básica, né? Por exemplo, eu sou cliente de uma loja que eu compro bastante, eles... Sei lá, tudo bem que é um serviço muito diferente, né? Um tipo de produto diferente. Aqui a gente vende serviço, lá eu compro o produto. Mas, sei lá, toda semana eles estão mandando ali... Ei, VIP, eles me chamam de VIP. Isso aí é um gatilho. Nossa, meu Deus. Eles lembram de mim. Então, assim, eles estão sempre falando comigo. Eu nunca vou abandonar essa loja. Sim. Por exemplo, acho que é mais fácil vender pra quem já tá dentro, né? Já conhece o que você falou, do que você, às vezes, tentar convencer uma pessoa nova. Eu diria que pode ser mais fácil vender dentro do aquário, mas para isso também você precisa conhecer o seu aquário. Ou seja, você entender aquelas pessoas com quem você tem trabalhado, seus clientes, entender quais são os produtos que eles compram, quais são os produtos que eles podem comprar mais. E a gente geralmente faz isso usando uma matriz de oportunidade, né? Que assim a gente entende. Esse cliente pode comprar mais do meu produto? Beleza. Aí a gente oferece. Ou ele pode comprar outro produto? Não, já tira da carteira. Ou pode. Então, por que eu ainda não ofereci? Esse cara é meu cliente, está aqui na minha carteira e não está comprando um outro produto que eu vejo que ele pode comprar. Mas o importante é ter esse conhecimento, é mapear tudo isso e para assim a gente conseguir oferecer esse serviço para os clientes. E aí também dentro disso, a gente tenta perceber qual é o perfil do cliente ideal. Porque tem cliente que é qualificado, que você pode vender o seu produto, mas também tem aquele cliente que é o cliente que você mais tem a agregar, que você mais pode oferecer e que vai te dar um menor trabalho, digamos assim, com um maior faturamento. E é por isso que a gente reforça a gente utilizar o CRM de forma correta, porque você utilizando o CRM de forma correta, você já tem a noção maior do seu ICP, né, que seria do cliente ideal. E agora tem uma pergunta pro Rick. Eu já tive a oportunidade de participar com o Rick de uma reunião. Eu não sei o nome técnico, então não é nada falado, mas de uma reunião. E aí, assim, quando a gente fala em diagnóstico, é de pessoa para pessoa. Então, tem um representante ali, por exemplo, aquele, acho que era... Enfim, ele era supervisor, gerente, eu não lembro exatamente. Mas tem uma pessoa que representa ou, dependendo do tamanho do time, dependendo do tamanho da empresa, a gente fala com cada pessoa? Depende, né? Eu acho que o Giba consegue falar melhor essa parte. Assim, depende até onde a gente quer encontrar o nosso diagnóstico. Normalmente, a gente faz as entrevistas com cada um dos vendedores, cada pessoa que tem uma responsabilidade dentro da área comercial. A gente faz com os líderes também, sejam gerentes, superintendentes, supervisores, enfim, gerentes regionais. Então, a gente faz com todo mundo, porque, inclusive, a gente consegue chegar numa análise de perfis e de alinhamento de equipe entre líderes e liderados, né? Então, esse diagnóstico de equipe, ele é importante, a gente faz com todo mundo. Até porque esse conhecimento associado a cada grupo é diferente. O vendedor final está em contato direto com o cliente, então ele pode trazer essa informação para a gente. Às vezes ele tem essa percepção do que está faltando e a liderança não consegue captar isso. A liderança, às vezes, tem uma visão mais holística da coisa, consegue entender os seus vendedores em si, quais são as brechas, onde eles podem melhorar. E eu acho que pegando como um todo, entendendo o vendedor que tem um contato diretamente com o cliente final, entendendo o líder que lidera esses vendedores, e às vezes até um nível acima deles, que mapeando como um todo, que a gente consegue ter a visão total e ajudar como consultoria, né? Todo ponto é importante. Tá, como consultoria. Acho que quando a pessoa busca uma consultoria, a empresa vem aqui, eu preciso da aceleração de vendas. É porque precisa vender mais, né? Deu alguma coisa ali no meio do caminho que tá precisando incrementar as vendas. Sim. E aí, né, fazendo assim um paralelo, é como se tivesse um problema
E aí você precisa mapear esse problema. As pessoas, ou os donos, ou enfim, quem procura, ou quem faz parte, né, do processo, as pessoas têm coragem de se abrir e de falar tudo. Tem gente que parece que espera, assim, como se fosse o Muro das Lamentações, mas assim, pegando numa coisa plausível, as pessoas, elas realmente têm coragem, elas veem, elas entendem, ou talvez essa seja a maior dificuldade, assim, quando a gente entra na empresa? Então, eu tava Pode falar. Eu tava comentando até com você que a maior dificuldade que a gente encontra é que mesmo até quem contratou a gente, que vem com as dificuldades, que quer vender mais, tem resistência ao processo de fazer as mudanças necessárias para que isso aconteça. A gente sempre tende a culpar o outro, né? Ah, porque os meus vendedores não estão vendendo. E não necessariamente isso é verdade. Então, a dificuldade de aceitar essa mudança e assumir a autorresponsabilidade, saber que você também tem processos para melhorar, que cada um tem que rever certas coisas, que tem sido essa maior dificuldade, porque dentro das próprias lideranças, às vezes a gente não consegue acessar, ou não consegue pegar os dados que a gente precisa, ou enfim. E aí é que vale você saber o seu DISC e o DISC da sua equipe, né? Então não adianta você saber que você é uma pessoa que é mais executiva, então é uma pessoa rápida e seu time inteiro é planejador, então calma lá, vamos com calma. Você sabendo como é que o seu time trabalha e você conseguindo trabalhar utilizando as características positivas deles, você consegue uma produtividade e eles conseguem vender mais e melhor. O que a gente tem até como objetivo da consultoria, assim, como equipe, é que nosso objetivo com os clientes é promover um ambiente de desenvolvimento contínuo, né? Então, isso serve para a equipe de vendas e para líderes de empresas. Então, o que é muito comum, às vezes, no processo de contratação é a expectativa de que a gente ajude a vender mais, mas a empresa em si ainda não está preparada ou tem uma resistência à mudança, né? E principalmente altas lideranças. Então, o que a gente sempre esclarece, e aí é o papel da consultoria, que é quase que um psicólogo empresarial. Que a gente vender mais, já tá a equipe lá sentada. Oi, vocês querem comprar, sei lá. A gente não faz o seguro. trabalho. O nosso sucesso é fazer com que o conhecimento que a gente tem seja internalizado pelo nosso cliente. A gente transfere o conhecimento, luta, né? E tem os nossos processos e as formas com que a gente consegue fazer com que ele absorva todo esse conhecimento para ele conseguir, depois de um tempo, tocar a rotina dele, a empresa dele sozinho, crescendo, com o que a gente desenhou como processo ideal e determinou ali de regras. Então, uma etapa fundamental é fazer com que as lideranças e os contratantes estejam dispostos a mudar as rotas, às vezes. Sim. Né? Se for só para vender mais do jeito que ele quer, às vezes, não vai acontecer. Até legal isso que você falou, que a gente teve um case recentemente, né, que a gente entregou o projeto e a gente pediu um feedback do que a gente sempre quer saber, né, se a gente agradou o cliente, a gente tem cultura de colocar o NPS, do que eles tinham achado do projeto, quais eram as expectativas e do que se concretizou. E uma das respostas foi justamente essa, que a gente esperava que vocês viessem aqui, fizessem, organizassem as coisas, colocassem a mão na massa e pronto. E foi uma coisa completamente diferente, foi mais uma troca, vocês vindo ensinar a gente como fazer e deixou esse conhecimento aqui. Então é mais ensinar a pescar do que só ir lá e dar o peixe. Como diria aquele velho ditado. Assim, quando o nosso maior case de sucesso é quando a gente não gera uma dependência sobre o nosso serviço. Esse é o case de sucesso. Muitas vezes a gente é contratado pelo esforço, mas quando a gente consegue entregar mais inteligência e transferir o conhecimento e menos esforço e não gerar dependência do cliente, aí o projeto foi entregue com excelência. E já aconteceu assim, porque eu acho que quando a gente pensa numa empresa, tem, né, tipo, a liderança ali, são várias categorias de... Hierarquias. Hierarquias, boa. Já aconteceu da galera, assim, tipo, dos vendedores colarem e a liderança não? Ao contrário, eu acredito que sim, muito, porque o dono ali, a pessoa acaba que influenciando, mas já aconteceu ao contrário, assim? Cara, já aconteceu, a gente já teve projetos em que tem mais engajamento da equipe, a equipe entrega resultado quando você vai fazer o diagnóstico, mas existe um gap de liderança, existe um conflito, né, da liderança querer um caminho e a equipe que entrega resultado ter alguns conflitos. Aí o nosso papel é fazer a mediação, assim,
querendo ou não, as lideranças são responsáveis por conduzir o dia a dia e a hora que a gente sair, a equipe tem que estar ciente que quem vai continuar com eles é a liderança deles. Né? Então, o nosso papel é fazer essa mediação, tentar demonstrar para a equipe e para os liderados que, cara, qual vai ser o melhor caminho para a gente conseguir entregar o que a liderança também quer, desde que esteja alinhado com o objetivo da empresa, a empresa não esteja se prejudicando por isso. E também mostrar um pouco do ponto de vista das equipes para quem lidera. Aí a gente consegue traduzir isso, até porque dentro das consultorias a gente utiliza de algumas ferramentas que a gente se utiliza também nos treinamentos. Então a gente faz bastante atividade prática, busca ter muito output da equipe, com evidências mesmo. O que é output? Informações. Sim, Tá. a gente busca sempre atividades em que a equipe consiga evidenciar o que eles fazem, o resultado que eles entregam, como eles fazem. Então depois a gente sempre tem um compiladão assim, de diagnóstico que todo mundo consegue enxergar o cenário real. A minha próxima pergunta, né? A minha próxima pergunta era sobre o... Desculpa, peraí que eu vou colar aqui. Como que a gente mede esses resultados? Depois, beleza, a gente entrou lá, catequizou todo mundo feliz, tô me sentindo melhor, realmente fui transformado aqui, a aceleração de vendas me mudou e agora eu sei que eu sou protagonista do meu progresso e eu tô vendendo mais, tô vendendo melhor. Como que a gente aqui, né, muito ideal, como que a gente consegue medir isso? Quem quer falar sobre indicadores aí? Olha, já vi umas apresentações falando bem demais. boas do Rick, viu? Bom, eu acho que uma das passos importantes que a gente tem depois de passar esse conhecimento é implementar uma rotina de governança e checagem desses indicadores. Então, tem que ter reuniões periódicas sempre dos vendedores diretamente com seus líderes e a meta precisa estar clara. Porque se você não sabe o que você precisa fazer, fica muito difícil de você executar. Se você não entende aonde que você entra naquilo ali, você não consegue fazer. Eu tenho um exemplo que seria... Colocaram como meta share de mercado. E o que quer dizer isso para o vendedor final? Ele entender que é a parcela do mercado que a gente atua em tal região. Para ele, aquilo não é muito palpável, né? Ele não consegue entender. Agora, se a própria diretoria, o próprio pessoal por trás, pegar essa meta, fizer uma métrica, dividir e falar exatamente para os vendedores, você precisa vender tanto do produto. Aí é mais claro. Você chega na reunião e cobra. Vendeu tanto? Não, não atingiu sua meta. Vendeu? Ótimo, atingiu a meta. Do que ficar com muitos indicadores e ficar confuso. Tornar o processo simples, o menos complexo possível, e assim a gente consegue atingir a meta e chegar no resultado. Porque eu acho que num time de vendas, assim, num time comercial, as estratégias são feitas com um monte de palavra, output, framework, não sei o quê, market share, mas quando chega lá no... Não só de vendas, tá? De marketing também tem bastante. Mas a gente tá falando de vendas. Quando chega na ponta, cara, não é assim que eles conhecem, né? Então não é market share. Market share. Market share. Então, não fala a mesma língua, até por causa dessa diferença de perfis. Geralmente, às vezes, quem tá na liderança tem um perfil diferente de quem tá ali na atuação. E é tão importante quanto. Os dois trabalhos são importantes e talvez a liderança tenha essa função maior de tornar o processo o mais simples para passar para frente e objetivo, né? Acho que a objetividade é importante. Então, chegar ali na reunião, não fazer uma reunião longa, que a gente vai perder muito tempo falando, discutindo cada detalhezinho. Acho que cada um tem a sua função e tem que ter os pontos básicos que precisam ser checados. E que assim a liderança consegue dar aquele guia do plano de ação e como seguir. Acho que um dos pontos de sucesso também e a gente busca bastante fazer isso, é entender com quem você está falando. Né? Então, a gente se depara com diversos cenários de consultoria e diferentes perfis de empresa. Então, às vezes, a gente vai conversar com equipe de vendedores, com líderes de determinadas empresas, que os caras entendem esse hype de vendas. Né? Outros mercados, principalmente, acho que um mercado que a gente precisa adaptar bastante a linguagem e deixar ela mais simples o possível, é o mercado de varejo. Né? Então, quando você vai falar com o vendedor do chão de loja, que dependendo do perfil da loja, você precisa adaptar. E aí você não vai falar market share, você vai falar, ocupação de mercado ou fatia do bolo. Fatia do bolo. Qual vai chegar lá qual é o tamanho da fatia do bolo que a gente tem
Pra Dona Maria, que tá há 30 anos trabalhando ali na Oriente, Então, ali no Braz, aí você vai falar market share, ela vai falar... Hein? Não fala Mas inglês. beleza, a gente consegue traduzir, entendeu? Então a gente vai sempre adaptando a linguagem para que ela fique clara. Importante as pessoas entenderem, cara. Se as pessoas entenderem. Em inglês e É isso que português é precisa. impossível. E quanto mais simples, claro e objetivo, mais Exato. fácil das Mais pessoas fácil. entenderem. Exato. E às vezes é algo que é simples, tipo, tem a cultura ali, acho que a pessoa só não sabe colocar em prática, né? Então, é aí que entra o papel da consultoria, que é, como o Mauá gosta de falar, consultores de obviedades. Aí, algumas coisas precisam ser ditas também, que são óbvias, e outras que a gente entra mais a fundo. E muitas vezes a gente é mesmo, mas é necessário, porque o que as pessoas buscam às vezes também é a aprovação. Às vezes você vai atender um cliente e, pô, o cara tem um bom direcionamento. Ele sabe para onde ele quer ir. Ele tem um caminho, mas ele precisa de uma chancela. E aí ele contrata especialistas para chancelarem o que ele tá pensando, às vezes. Né? Ou que, putz, um monte de gente tá pensando, mas ele não quer aceitar. Ele precisa de uma tarimba, de alguém com, talvez, de peso, com Uma especialização para autoridade falar, cara, ali, né? pode ir porque vai dar certo. Ou a sua chance de acertar nesse caminho ela é muito maior do que os outros. Entendeu? A gente não pode abrir exatamente números, mas eu gostaria de, né, como é um podcast da aceleração de vendas, eu queria que vocês contassem alguns cases, assim, a gente faz de... Não te faz de conta, porque, né, a gente vai contar sobre histórias reais, mas com nomes diferentes. Tipo aquele anonimato, sabe, no jornal? Vai ser tipo isso agora. Então, eu queria que vocês... Nome dá pra, É. dá pra trazer alguns Queria que vocês resultados. contassem, assim, alguns cases, algum que mais marcou, ou... Enfim, eu sei de alguns, mas eu vou deixar vocês contarem. Eu vou deixar a Isa Henrique dos projetos que eles fazem. Eu tenho alguns também, que eu tenho os meus favoritos. Bom, tem um caso de uma... Não posso falar o nome, né? Eu fico, não posso falar o nome, não posso falar o nome. Fazer aquele sombreado. Cara, eu acho que assim, a gente tem um cliente que é ativo. E aí, assim, não muito em números, até porque eu, nesse período sabático, eu perdi uma parte do projeto, mas comecei, quando a gente começou atendendo, eu estava aqui ainda, começamos com, cara, um projetinho, participando da convenção de vendas dos caras, num ano, acho que há 3 ou 4 anos atrás, se não me engano, fazendo parte ali de um dia da convenção de vendas, que eram 3 dias. E aí a gente conseguiu entregar resultado dentro do treinamento na convenção, no workshop. A gente conseguiu levantar muitos dados relevantes para a estruturação do processo comercial dos caras. E aí a gente foi abrindo o projeto. Chegou no ano passado ou retrasado, eu não me lembro. Acho que a gente foi responsável por desenvolver a convenção de vendas deles inteira, junto com eles, claro. E depois passamos um ano inteiro elaborando um playbook de vendas comercial completo. E, cara, um cliente que está ativo com a gente até hoje. Conseguimos dar bastante resultado. Inteligência comercial, os caras ganharam demais. Assim, eles também têm uma equipe muito foda que eu conheci de inteligência comercial e que evoluiu muito a inteligência comercial, as análises e os dados dos caras. Então, esse é um case bastante interessante. Não em retorno, mas a gente sabe que a gente traz um retorno muito mensurável. E se a gente fosse fazer essa análise diária, a gente conseguiria comprovar, mas pela evolução do projeto. Né? Quando você consegue entrar e, cara, ganha a confiança do cliente para ser o responsável pelo processo de vendas inteiro, é bacana. Em 2023, vão chamar a gente para ser sócios dessa empresa. Já tá sempre de parceria, né? E aí, alguns cases, assim, um muito interessante foi quando a gente começou a ter a entender esse padrão de potencial de carteira inexplorada. Então, foi a primeira vez que a gente implementou esse método de análise da carteira do cliente. Era uma empresa de facilities, terceirização de serviços. E a gente fez fez esse estudo com os caras e aí deu um número estrondoso. E a gente falou, porra, tem dinheiro aqui. Tem dinheiro aqui que vocês não estão explorando. Deu mais do que 70% de potencial dentro da carteira. Valores altos.
E aí a gente achou ali um meio de fazer uma análise que gerava resultado. Eles começaram a atacar os clientes da carteira e começaram a trazer resultado de curto prazo, porque esse era o foco. E a gente começou a implementar essa análise em diversos clientes e, cara, foi daí que a gente começou a encontrar padrões entre 30% e 40% só da carteira explorada. Então, acho que 2 principais são esses. Eu acho que é legal que tem um case que mostra que, assim, às vezes só de a gente começar a remexer ali, a revirar, coloca as pessoas pra agir. Então, em uma empresa que eu não vou falar o ramo, que senão fica muito claro qual que é a empresa, só da gente começar a fazer o diagnóstico, começar a enviar as pesquisas, fazer as entrevistas, ela já tinha um faturamento médio ali por mês de 15 milhões, e depois que a gente entrou, teve os 2 melhores meses de faturamento, que foi para 18 e 20 milhões. Então, coloca ali os vendedores em ação, né? Tipo, o que será que tá acontecendo? Começa a mexer e aí cada um vai melhorando seu potencial. A gente vai ser revisto, a gente vai ser reconhecido. E se essa pessoa tava em 70% do potencial dela, ela já leva para 80%, quem tava em 80% leva para 90%. Então, só de ir remexendo ali já começa a surgir os resultados. Tem um outro caso de varejo que a gente... Eu não vou também falar porque fica meio óbvio também, mas foi que a gente implementou a máquina de vendas. A gente também implementou o SSF. A gente implementou... como é que eu posso explicar? A gente também faz a governança com eles. A gente faz até agora Mentoria. a governança com eles. Mentoria e governança também. É que a gente parou de fazer a governança e fomos fazer a mentoria. E esse a gente subiu quantos por cento? Eu não tô lembrando agora. Acho que foi 50% do faturamento deles. E nossa meta até o final do ano, acho que era de 100% do faturamento deles. E era manter esse 100% até o final do ano. Então, era até esse final de semestre, eles já estão atingindo essa meta. E tudo por causa que é esse ciclo vicioso. Porque eles ficam motivados, né, a vender e com isso eles... Você vai encontrando os meios de desenvolvimento, as pessoas vão engajando no projeto, e aí quando as pessoas engajam, você consegue ter bons resultados. Eu acho que hoje o engajamento, né, quando a gente entra, assim, acaba sendo um aprendizado pra... Né, a gente chama as pessoas que são os nossos treinandos, então acaba sendo um aprendizado. Eu acho que tá mudando ainda a passos lentos, mas o aprendizado era muito ainda, né, na escola, é um aprendizado que, nossa, eu vou aprender um monte de coisa que eu não sou muito fã, né? Por exemplo, a Isa, cara, ela faz engenharia, entendeu? Ela tem... Não é só engenharia. Engenharia de Minas. Porra. Então, assim, ela tende pra matemática. Eu não sou essa pessoa, definitivamente. Então, o nosso tipo de treinamento hoje engaja. Então, assim, acho que a pessoa, quando a gente chega lá com um método diferente, ela fala, opa, peraí, calma aí, talvez não seja tão chato quanto era na escola, é dinâmico. Então, assim, falando ainda um pouco da gente, eu queria que vocês contassem um pouco como que é. O Felipe, né, que hoje eu tô no lugar dele, é o head de treinamento, mas eu queria que vocês contassem um pouco como que são os nossos treinamentos. Então, a gente já falou sobre o diagnóstico, já falou sobre o perfil, e aí agora a gente entendeu que aquele time precisa de aprender a gestão de carteira, por exemplo. Como é que a gente entra e ensina essas pessoas a fazer essa gestão? Então, a gente tornou o nosso conhecimento mais de fácil acesso. A gente tem treinamentos ao vivo, né, mas de maneira remota, e também os módulos gravados. Mas como que a gente fez isso? A gente sabe que o nosso público são equipes comerciais, são vendedores que têm esse perfil, comunicador executor, que gosta das coisas um pouco mais rápida, que tem dificuldade de sentar ali numa cadeira de uma maneira convencional de uma escola, prestar atenção numa aula. Então a gente tenta tornar esses conteúdos mais dinâmicos, mais acessíveis e mais legais, né? O Felipe aí com aquelas piadinhas dele não é à toa. A piadinha não é... Enfim, para tornar o negócio ruim ou besta, é mais no sentido de trazer a pessoa, associar que isso tá ligado a alguma coisa. Então, você faz uma associação, é um conhecimento. Uma maneira de gravar aquele conteúdo. Então, a gente tem esse negócio de tornar mais acessível esse conhecimento. E falar que vendas e conteúdo de vendas também é conhecimento. Que não necessariamente conhecimento técnico é você saber fazer uma conta, que óbvio também é importante, por isso que eu tô na área de engenharia. Mas que tem fatores além disso. Saber escutar, saber se relacionar com o cliente, saber fazer a gestão da sua carteira, mas, tipo,
coisas que às vezes você faz de uma maneira meio intuitiva, mas que você vê os valores na prática e fazendo sentido. Porque às vezes a gente tem uma aula na escola, como é que faz Bhaskara? Função. Ah, meu Deus. Aí você fala assim, quando que eu vou Nossa utilizar Senhora. Bhaskara na minha vida? Um monte de gente tem essa dúvida. Mas às vezes fazer uma conta não é o problema em si. Você coloca ali na carteira de vendas da pessoa e aquilo faz sentido pra ela, porque ela tá ali atuando todo dia. Então, eu acho que é assim que a gente consegue trazer as pessoas pra esse conhecimento que a gente passa. Deixa eu fazer uma pergunta, Gabi. Você Eu. gosta de processos e regras? Nunca me perguntaram isso. Cara, eu sou na vida assim, eu Tá na sou um hora, o jogo pouco virou. eu sou um pouco rebelde, não rebelde, mas um espírito livre, mas processos e regras são fundamentais Não, pra... mas você gosta? Cara, não amo, não. Então. Mas eu acho elementar para o estilo de vida, ainda que eu seja um espírito Sim. livre, gosto de aventura, esportes radicais, ainda assim eu preciso de processos e regras para poder usufruir disso, entendeu? No meu tempo e aí livre. a gente se depara com, acho que hoje, cerca de 70% dos perfis de vendedores são ou executores comunicadores ou comunicadores executores. Então são pessoas mais extrovertidas, comunicativas, que têm mais dificuldade de se adaptar a um padrão, uma rotina, bater a mesma tecla todo dia, sabe? Executar um processo e ter regras assim, mais rígidas. Então, como que a gente consegue fazer com que as pessoas executem um processo? E aí, esse é o ponto principal, para fazer com que as pessoas engajem depois que a gente chega para implementar o processo. Cara, tem que demonstrar resultado. O grande ponto, e é uma coisa que a gente briga internamente também para os nossos controles, o processo ele não pode ser simplesmente burocrático. Então, você tem que ver resultado no que você está fazendo. Se não tiver resultado, se não for otimizar a sua rotina, se não for eficiente, a gente não vai fazer. E às vezes parece uma coisa assim... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu trabalhava numa... Não era direto, não era onde eu trabalhava, mas eu trabalhava numa loja de varejo. Eu cuidava do site lá, enfim, mas a gente tinha contato direto com as vendedoras. E aí lá tinha uma briga, por exemplo, um processo era preencher o CRM. Porque elas precisavam saber da vendedora, como era uma venda muito específica, assim, venda... de alto valor, então você precisava saber cada detalhe do cliente, que dia ela fazia aniversário, se tinha aniversário de casamento, se ela casou, se ela separou, se ela gostava mais de uma determinada peça ou de outra. E aí, quando não tinha isso no CRM, né, que era só ir lá colocar, ela gosta de verde, sei lá, tô dando exemplo besta aqui, mas era muito mais difícil você conseguir falar com aquela pessoa depois. Sim. E era o que a dona lá brigava, pô, mas ela já tá aqui, ela já é sua cliente, como é que você não sabe tudo da vida dela, né? E aí, no início, é você fazer com que... Nesse caso, inicialmente você vai ter que aí cobrar mesmo que a rotina seja executada. E aí, como que você demonstra o resultado disso depois? Porque toda vendedora, principalmente de varejo, gosta de falar, mas não tem cliente. Por que você não tá vendendo? Porque não tem cliente. E aí, como é que você vai comprovar o resultado de captar essas informações? Cara, só assim a gente vai ficar... a gente vai ser independente, a gente não vai ficar tão refém do fluxo. Né? Porque se a gente ficar refém do fluxo, vira o passageiro da agonia, cara. O dia que chover, ferrou, você não vai vender. Não vai ter. O dia que, estiver muito frio, você não vai vender. Então, para você não ser refém e ser protagonista do resultado que vocês têm, você precisa captar as informações dos seus clientes. Porque a gente vai mandar uma mensagem de aniversário e olha que interessante, seu cliente vai comprar de novo. Porque a gente vai mandar um bônus para ela de 10% de desconto, ela vai vir e voltar aí comprar com você. Eu acho que é a pessoa entender que não é um retrabalho. Porque eu acho que tudo que é um retrabalho, que você gasta mais tempo do que o que você gastaria, é chato, ninguém quer fazer. Vira burocrático, que é o que ele falou. Mas quando você vê valor agregado naquilo, então, não, eu não vou ter que passar para o CRM depois as informações. Já está tudo integrado no meu CRM. O CRM facilita a minha vida. Eu tô com o e-mail integrado, eu tô com o WhatsApp integrado, já faço tudo por uma ferramenta só. É melhor do que, eu faço o processo, depois eu tenho que passar limpo. A ferramenta se torna... É inimiga, né? Inimiga. Uma pedra. No papel, Ai, depois meu você coloca no Deus, Excel, essa depois você ferramenta. coloca no CRM. Eu acho que quando você conseguir Caramba. agregar e fazer a ferramenta trabalhar para você e não você trabalhar pela ferramenta, que ela se torna útil e menos burocrática, que você consegue aplicar. Então, no final, como é que a gente traz a equipe? Demonstrando retorno. Se a pessoa conseguir ver retorno, principalmente os vendedores, que no final, assim,
querendo ou não, são funções que têm remuneração variável. Uhum. Então, se aquela tarefa que ele executar conseguir fazer com que ele ganhe mais, Ele tenho vai certeza acabar, que é uma relação de ganha-ganha. Vai ser bom para os dois lados. E eu acho que quem assistiu a gente até agora tá realmente interessado no nosso conteúdo, que talvez esteja precisando, né, de uma consultoria. Então eu queria perguntar também em relação... quais são as dicas, assim, em relação à consultoria? O que você leva em consideração? Quando a pessoa... Porque se tá vendendo, não preciso. Tipo, qual é o momento que talvez a pessoa ali, o dono, o seu... João, que tá assistindo a gente. Quando ele fala, meu Deus, agora eu preciso de uma consultoria. É quando ele quer lançar um novo produto, é quando ele quer melhorar as vendas, é quando teve uma pandemia e ele precisa se reinventar de alguma maneira. Quando que tem algum momento ideal, assim, pra pessoa ir atrás de uma ajuda ou não? Quem quer? Eu acho que não tem esse negócio do momento certo. Pelo contrário, você espera uma pandemia, você espera estar mal pra você ir atrás de uma consultoria, aí já é que nem ir no médico. Você vai depois que já tá ruim, não adianta muita coisa, né? Então você tem que ir quando você tá bem e você quer crescer ainda mais. E que aí o processo é muito mais efetivo. Porque quando a gente, óbvio, a gente faz esse trabalho também de quem não tá bem, mas você tem que pescar lá atrás, você tem que buscar ou da onde tá vindo, corrigir muitas coisas. A gente consegue, é um trabalho que acontece, mas é mais de organização da casa. Quando a casa já está organizada e está pronta para crescer, acho que a gente consegue um resultado mais efetivo, essas empresas exponenciais que a gente fala. Alguém pode me contar pouquinho o que é uma empresa exponencial? A gente fala muito disso aqui, crescimento exponencial. Rick, vamos, Rick. Rick, Não. Rick teve contato com esse conteúdo essa semana, vai. Exponencial, é tipo, vem, explica a prática. 1 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Não, pode falar. Assim, no fim, empresas exponenciais nada mais são do que empresas que crescem num ritmo acelerado, né? Então, por multiplicadores normalmente acima de 50%, 100% ao ano, né? Ao invés de você ter um crescimento um pouquinho, numa linha um pouquinho mais... menos agressiva, né? Então, se a gente olhar um gráfico, então, é tipo uma montanha. Ô, Gabi, estamos no momento da frase? Momento da frase. Ou você cresce aceleradamente, ou você morre lentamente. É verdade, pior que é, né? Porque, assim, no final, e a gente tem discutido bastante sobre isso internamente, né? Então, muitas pessoas acham que para um crescimento exponencial, que é acelerado, existem muitos riscos a mais. Uhum. Só que no final, todos os cenários têm risco. A empresa que está retroagindo, a empresa que está estagnada, a que cresce num ritmo desacelerado, 5%, 10% ao ano, cresce a inflação, né? E aquela que cresce 3 vezes, 5 vezes ao ano. Então, assim, em todas tem risco, né? O mercado, principalmente volátil do jeito que ele está, com mudanças econômicas o tempo inteiro, um cenário cada vez mais incerto, o tal do mundo VICA, né, no português. Cara, assim, em todos os cenários tem risco, então é muito melhor você ir para um lugar que tem um risco que te traz maiores possibilidades de ganho. Porque se você está numa empresa que está crescendo num ritmo acelerado, provavelmente você está num cenário que o seu potencial de ganho também é muito mais acelerado. Eu acho que isso me traz, assim, 2 sensações. A primeira daquela que o que vem fácil vai fácil, porque quando a gente pensa num crescimento exponencial, é como se tivesse ganhado na loteria. Faturava 100, agora tá faturando 1 milhão. Nossa, como se tivesse ganhado na loteria. Mas não necessariamente foi fácil, né? Foi de uma maneira fácil. E outra sensação que dá, mas a gente discutiu extremamente, foi o que ele acabou de falar, são as startups. Que elas cresceram como se tivessem ganhado na loteria, porque tiveram aportes, assim, milionários, e de repente estão tendo demissões em massa. Mas eu não acho que isso queira dizer que elas não cresceram. Talvez, é óbvio, é ruim, né? Você ter que demitir funcionários, mas o crescimento delas ainda foi exponencial. E no final não é que veio fácil, né? Os caras precisaram ralar muito para conseguir ter um aporte, para se colocar na frente, para se colocar à frente de um fundo de investimento, para conseguir ganhar a confiança de um fundo de investimento e receber aquele aporte. Cumprir as metas que são colocadas quando você tem um investimento, né? Porque não é assim, toma aí 100 milhões e gasta como você quiser. Não, você tem etapas que você vai tendo que passar por algumas validações até para receber normalmente parte daqueles aportes. Então, isso dói. E outra,
acredito que também, para quem está à frente dessas startups e dessas empresas, também dói passar por um momento de demissão em massa. Claro. Não, aí eu não tenho conhecimento de causa, mas não deve ser nada confortável você ser responsável por desestabilizar a vida de uma pancada de gente. Então, eu acho que isso que reforça também que é ilusório falar que é maior o risco dessas empresas que crescem aceleradamente, porque o risco tá aí. Essas empresas que crescem num ritmo mais devagar é porque elas têm mais dificuldade de assumir as mudanças, de entender para onde o mercado tá indo e querem manter fazendo sempre o mesmo, mantendo o que seria seguro. Só que eu acho que um conceito aí que vem crescendo é o conceito de empresas ambidestras, que elas veem a realidade atual do mercado, mas também preveem para onde o mercado está indo. Porque eu acho que você consegue trabalhar e crescer dentro disso. Porque o mercado está em constante mudança. Se a gente não adaptar o nosso produto, se a gente não adaptar a nossa realidade, a gente é levado junto com a onda. Então, não é mais seguro você ficar ali sempre no mesmo. A gente tem que se atualizar. E o que é interessante nesses cenários, principalmente das startups, e não só elas, as empresas que crescem de forma acelerada, também é um desafio porque você tem que se preparar com cada vez mais velocidade. Porque você vai lidando, de formas cada vez mais rápidas com novos desafios e às vezes você não está preparado para enfrentar. Então, você se deparou com um desafio aqui, um cenário totalmente diferente, cara. Em 6 meses eu dobrei o tamanho da minha equipe. Porra, preciso me capacitar para conseguir lidar com esse tamanho de equipe. Eu acho que até a própria pandemia, que as empresas, muitas fecharam, mas quem conseguiu se reinventar ali, seja, por exemplo, vendendo pelo WhatsApp. Não, imagina, vender pelo WhatsApp isso não tem nada a ver, mas às vezes quem já estava ali, pelo menos aberto, a pessoa podia não estar nem pronta, né? Mas se já estava aberto a vender por WhatsApp, com certeza não morreu, porque as pessoas não pararam de consumir, né? Eu acho que é muito mais cultural do que qualquer outra coisa. Você aceitar o risco de uma empresa escalável. Bom, eu acho que a gente está quase caminhando para o nosso finalmente aqui. Quanto tempo a gente tá, gente? 54 minutos. Passou rápido, né? Passou rápido, né? Achei que fosse... Pô, eu tava nervosa uma travada, agora já tô à não. vontade. Vamos falar aí mais 2 então horas. Então, a próxima host agora, que a gente tem uma lista de próximos hosts para os próximos podcasts. Só para fechar, a gente falou de SSF, máquina de vendas, mentoria, governança. Como é um podcast da aceleração, eu queria que vocês dessem uma breve explicação. Assim, o SSF é o Sales Science Framework, que em português significa... É um framework de uma ciência de vendas. Assim, é um processo de vendas. Processo de vendas, ótimo. Máquina de vendas, como que a gente poderia explicar isso? Na verdade, o máquina de vendas, ele faz parte do SSF. Né? Aí a gente tem um método de vendas. Então, dentro do SSF, a gente faz análise dos principais pré-requisitos da empresa. Né? Então, faz o diagnóstico. É como se fosse um passo a passo define na um nossa processo metodologia, e implementa. Né? Exato. Foco aí, talvez, médias e pequenas empresas. Método de vendas. Foco grandes empresas em que a gente faz um diagnóstico num cenário um pouco mais macro desses processos comerciais. Entende como o processo comercial é executado. Determina o funil. Faz uma análise comportamental das equipes e as necessidades comportamental e técnica, né? E aí traça as necessidades de desenvolvimento comportamentais e técnicos de equipes, líderes e altas lideranças. E aí a gente traça um plano de desenvolvimento para essas equipes. Então, tanto de treinamento teórico, tanto de governança e acompanhamento. Exato. E aí que vem as mentorias e a governança. Muito bom. E aí temos os treinamentos gravados ao vivo, remotos, presenciais, com o nosso querido Felipe Chaya. Felipe Chaya. Eu não sei se frente. todo mundo sabe, mas Felipe é meu irmão. Então a responsabilidade aumenta aqui, né? Enfim. Bom, protocolos de encerramento. Infelizmente, né? Dá pra falar aqui várias horas. Aliás, eu gostaria só de responder o que você perguntou, assim, para quem que serve a consultoria ou a aceleração? Cara, assim, se você não tem 100% do seu market share, cara, assim, você precisa da aceleração ou tem a necessidade. Quando você tá num cenário já de risco, é pior porque você precisa de resultado a curto prazo. E mudanças, nem sempre elas acontecem a curto prazo, porque precisa de
Todo mundo precisa acreditar na mudança. Então, quanto mais evoluído você tiver e com um objetivo de crescimento, a gente vai conseguir te ajudar, te apoiar e entregar muitos resultados. Muito bom, Fer. Certo? Isso me deu uma ideia pra próxima enquete no Instagram, tá? Boa. Você Bom. ocupa 100% do seu marketing. É essa mesmo. Tem como ocupar 100%, ou seja, é pra todo mundo, né? Bom, vamos lá. Considerações finais. Eu gosto muito dessa pergunta. Não é tão difícil quanto a primeira, mas... Isa, o que a Isa de hoje... A Isa ainda é nova, mas enfim. O que a Isa de hoje falaria pra Isa de 10 anos? Ai, ainda tô na escola, não sei o que fazer. A Isa vai mandar um bilhetinho lá pra ela, escrever, não sei qual que é o método. Pode ser bilhete, pode ser SMS, WhatsApp, o que for. Ah, cara, não vem nada mais na minha cabeça além da piada. Não faça engenharia. Rick, você daria o mesmo conselho pra Olha, você? eu daria o mesmo conselho também. Giba, Cara, aí agora... sem chorar, tá? Essa pergunta é emocionante. Acho que eu só diria se desenvolva e estude, porque lá na frente você vai precisar. Tipo assim, eu só anteciparia todos os conhecimentos que eu atrasei um pouco pra começar a adquirir. O Giba, que é um pouco mais velho, ele falaria, faça engenharia. Não faça engenharia, é uma brincadeira, mas mais no sentido de siga seus instintos, sabe? Não confie mais na opinião que os outros têm de você do que a sua opinião sobre você mesmo ou no que você acredita. Porque eu acho que a gente, quando é muito novo, a gente é muito persuadido por quem tá em volta, fala pra você o tempo todo e reafirma sobre você. Mas eu acho que, tipo, o nosso conhecimento sobre nós mesmos é maior do que qualquer outra pessoa tem de conhecimento da gente. Então, a gente tem que acreditar mais na gente mesmo. Eu acho que eu falaria isso pra Isabela de 10 anos. Ó, Aí sim. muito bom. Veio outro Eu aqui, continuaria no não faça engenharia. vire mestre em analisar cenários. Ou se desgaste menos, porque hoje... A Isa deve ter ouvido muito assim, nossa, Isa, você é tão inteligente, por que você não faz engenharia? Você é tão boa em matemática. Então, eu nunca ouvi. foi justamente isso. E aqui, exatamente, engenharia não é o que eu aplico aqui na prática. Engenharia de Minas, que é o que eu faço. Seria projetos de lavra, projetos de beneficiamento. Trabalho com consultoria, né, de empresas. Então, acho que um conhecimento mais de gestão, de administração, nesse cenário me ajudaria mais. E eu sempre quis ir para esse segmento e eu escutava, não, administração é de quem não sabe o que fazer, eu vou ser muito inteligente para isso. E eu acho que não existe isso. Você tem que seguir o seu coração, você tem que seguir o que você quer e você vai longe. Muito bom. Bom, chegamos ao fim do nosso episódio 23. Curtam, compartilhem, comentem, sigam a gente, ativem o sininho, sigam nas redes sociais, no Instagram, a gente tá sempre com conteúdos novos, toda quarta-feira a gente lança um episódio. Vou deixar um spoiler aqui. No dia 26 de agosto, a gente vai ter um formato novo, uma edição especial do AceleraCast, sobre um tema que tá super em voga hoje, né, que são mulheres, então vocês já devem saber que a gente só vai ter mulheres participando do painel. Lança no dia 23, não à toa, mas no dia 26, desculpa. No dia 26 vocês vão saber tudo. Então é isso, eu não vou pedir para eles deixarem as redes sociais deles aqui, muito menos o LinkedIn, porque vai que, né, acham esses talentos. Brincadeiras à parte. Para encontrar a Isa no LinkedIn, Isabela da Mata. Instagram, Tudo Quer Isabela deixar? da Mata. Isabela com 2 L. Meu também, Ricardo Nogueira pra todos. Giba. Giba Borraçan. Giba Aí Borraçan. eu- Aí o a Alvin gente que- coloca a legenda lá. Vamos botar. É isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Espero nos vermos em breve. Obrigada aqui pelo de novo. convite. Valeu. Obrigada pelo. Obrigada. Hoje eu posso falar. Obrigada pelo convite por terem me convidado para ser a host. Foi uma honra inenarrável. É um prazer. Obrigada a estar de todos. volta. Alvin, Fer, que ficam ali na produção sempre. Nota 1000. É isso. Espero que seja aprovada aqui pelo Felipe e pelo Marcelo. Né? É isso, gente. Valeu. Vendas, Beijo. vendas. Uou!